Boa tarde, gente. Boa tarde. Quem já almoçou? Quem já almoçou é boa tarde. Quem não almoçou ainda é bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, seguinte, não vou demorar. A live vai ficar gravada, tá? Porque atrasei, não teve jeito, eu tava atendendo o paciente, aí atrasamos, foi um casinho mais complicado, então a gente se alongou um pouquinho mais na consulta, acabou que cheguei atrasada aqui no momento para a live. Mas, para quem vai estar assistindo aqui, sejam bem-vindos. Para quem está assistindo gravado, aproveite a live, tá? Então, hoje a nossa live vai ser para falar de um tema que eu acho super importante e é pouco explorado dentro da nutrição. É subestimado, né, no manejo do diabetes, que é o papel da nutrição na prevenção das úlceras diabéticas e na cicatrização de feridas. Então, o tema é justamente hoje, tá? Como a nutrição pode ajudar na prevenção de úlceras, tá? E na cicatrização de feridas. É isso que a gente vai explorar. A gente vai mergulhar um pouco de como a alimentação pode ajudar não apenas a prevenir as complicações mais sérias, né? Mas também a acelerar o processo de fechamento daquela ferida, proporcionando para o nosso paciente, então, uma melhor qualidade de vida, né? O que acontece, gente? A gente esquece, como não é um hábito e é uma coisa que a gente não faz dentro do consultório, que é examinar o paciente, isso fica muito para a conduta médica. Dentro do diabetes, nós precisamos avaliar vários aspectos do nosso paciente com diabetes, inclusive os pés, tá? Como educadores em diabetes, o paciente, ele passa, às vezes, ele passa a consultar mais vezes com um profissional em diabetes que não é médico do que com o médico, né? O médico, ele faz a prescrição do medicamento, da insulina, e vai ver esse paciente daqui 30 dias, 40 dias, depois faz um intervalo maior dessas consultas, e o paciente, ele passa com o nutricionista muito mais vezes do que ele passa com o médico, né? Veja, tem pacientes que eu vejo toda semana. Então, por ver o paciente toda semana, eu tenho mais, eu consigo com mais frequência, né, com mais agilidade, mais rapidez, ver o que está acontecendo com esse paciente e aí tomar as devidas providências. Então, a gente vai colocar esse paciente sim e vai fazer um exame físico nesse paciente completo, inclusive avaliando o pé desse paciente. Por quê, gente? O paciente com diabetes, que tem um diabetes avançado, descompensado, ele tem neuropatia diabética. E uma das consequências da neuropatia é o paciente não sentir nada, ele não sentir dor. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês umas fotos aqui que eu tenho, que é de paciente, que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que é muito importante e relevante para vocês entenderem. Quem nunca viu, vai ver agora, né? E vai aprender com isso, é importantíssimo, né? Só que a gente primeiro tem que entender o contexto, né? Em que acontecem essas úlceras diabéticas, que ocorrem essas feridas, né? E isso é frequente em paciente com diabetes. Por quê? O que acontece? Devido à toxicidade glicêmica, ao estado hiperglicêmico de muito tempo, o diabetes, a hiperglicemia, né, através dos produtos de glicação avançada, eles encharcam os nervos de glicose e vão perdendo esse paciente
a sensibilidade à dor, eles não sentem nada. E também tem o comprometimento vascular, né? Que a hiperglicemia, a toxicidade glicêmica traz. Então, por isso a neuropatia, a vasculopatia e esses pacientes que não têm sensibilidade estão muito propensos a desenvolver feridas, porque eles não sentem. Vocês já ouviram falar que o sapato para o paciente com diabetes deve ser um sapato especial? Por quê? Por causa disso, porque ele não sente dor. Então, qualquer coisa que machucar ali, e se ele não tem dor, ele não sente, ele vai deixar machucar, né? E já que ele não sente a dor, então ele não tem sensibilidade. O que é a dor? A dor é a resposta que a gente tem para parar. A dor é a resposta que a gente tem para alerta, né, de alguma coisa que está errada no nosso corpo. Assim é para qualquer dor, né? A dor de cabeça, a dor no dente, a dor. O que é a dor? A dor é a resposta a algo, né? Que atingiu de alguma forma aquele nervo e que ele está mandando uma resposta de dor. Só que quando essa resposta ela fica comprometida, o paciente não tem a dor, não tem a resposta para ter o sinal de alerta. E aí o machucado vai acontecendo, né? Recentemente, esse paciente não é meu, lá no ambulatório da faculdade, o Renê tem um paciente lá no ambulatório da faculdade que ele até me tirou muitas fotos, eu podia ter pedido para ele me mandar. O paciente tinha um passarinho, não lembro que passarinho que era, e que andava com o paciente. Só que esse paciente não sentia mais os pés. O pé dele estava sangrando, a feridinha por algum motivo, né? Que ele machucou, sangrou. E o que acontecia? Quando ele pegava no sono, o passarinho ia lá comer o pé dele, sabe? Comia a pele e a ferida foi agravando. Parece doido isso, mas é verdade. Isso é uma história real, uma história que aconteceu, né? É curioso, mas de tal forma o paciente não sente dor, então ele não sente, né? Ele não tem, não vai ter o estado de alerta. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, então não tem. Então, os pacientes com diabetes, eles são particularmente suscetíveis a essas feridas que não cicatrizam bem. Por que não cicatrizam bem? Por que elas podem evoluir para úlceras crônicas, né? Por quê? Porque a hiperglicemia não deixa cicatrizar, a ferida cicatrizar. Então ela só piora, ela só vai evoluindo. Por isso que é importante que o grande passo, né, o primeiro passo para isso não acontecer é ter o controle glicêmico absoluto, né? Mas antes de falar isso, eu vou mostrar para vocês quais são essas feridas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou pegar uma imagem. Ai, gente, esse negócio do meu celular roubado, isso daqui é uma ferida, esse paciente não sente no calcanhar, né? Então, por que acomete mais os pés? Porque os pés frequentemente sofrem por o calçado fechado, calçado apertado. Esse paciente, se anda descalço, ele pisa em algo que ele não sente e as úlceras vão formando e vão abrindo cada vez mais. Como a hiperglicemia é muito grande e o corpo perde a capacidade de cicatrização, né? De resposta, e não cicatriza e a ferida vai só aumentando. Isso é uma das grandes causas de amputação do diabetes, né? A amputação começa aí, através de uma pequena ferida que não teve controle. Então, quando a gente pega um paciente assim, a primeira coisa que nós temos que pensar é controlar a glicemia desse paciente para que
esse paciente comece a ter uma resposta na cicatrização dessa ferida. Aqui é óbvio que se vocês pegam um paciente com uma ferida dessa, tem que mandar para o médico, tá? Por quê? Porque o médico precisa prescrever não só ajustar remédio, insulina por conta da hiperglicemia, mas tem que tomar antibiótico aqui nesse caso. Só que o antibiótico, se não tiver alinhado com a parte nutricional e esse paciente alinhado com o controle glicêmico dentro de uma meta glicêmica, essa ferida só vai tomando uma proporção muito maior, tá? E não cicatriza. E aí que chega ao ponto de levar à amputação. Deixa eu ver se eu consigo descompartilhar essa para compartilhar outra. Olha isso aqui. Olha essa situação. Como chegou a esse ponto, né? Gente, e tem cada foto muito feia. Eu não vou mostrar todas para vocês. Mas o que acontece? Esse paciente não sente, ele não tem dor. Você pode até pensar, nossa, como que chegou a esse estado, como ele deixou? Não tem dor, não sente nada, tá? Então aqui é fundamental olhar para esse paciente e trazer ele para um controle glicêmico muito rigoroso, muito rigoroso. Então, ontem eu assisti um Reels muito engraçado de um estudante de medicina que ele falava assim, lógico, né, satirizando isso, mas é mais ou menos isso. O senhor prefere tomar uma insulina ou o remedinho para o diabetes ou morrer do coração? Tá mais ou menos isso, né? A gente tem que falar para o paciente. Você prefere fazer um controle glicêmico bem rigoroso e não perder o pé ou prefere perder o pé? É por aí quase, né? Então, para ele entender que é necessário esse controle rigoroso nesse momento, senão ele vai perder todos esses dedos aqui, né? Educação positiva, é isso mesmo, Edilaine. Educação positiva. É bem isso. Vou passar outra aqui, ó. Ó, você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um teste de sensibilidade. Ó, está sendo introduzido uma agulha no dedo do paciente e ele não tem reação nenhuma. Então, esse paciente não tem nenhuma ferida, mas agora é hora de prevenção. Tá vendo? Porque esse paciente não tem mais sensibilidade nos pés. Qualquer coisa que acontecer aqui, daqui para frente, se ele machucar, ele não sente mais. E a ferida vai tomando uma proporção muito grande, tá? Então, esse teste, você que é nutricionista, você pode sim fazer, tá? Colocar o paciente lá na maca, ver se ele tá... tem o teste do filamento, que é um filamentozinho, aqui tá com uma agulha, mas tem um filamentozinho que você encosta no paciente em vários pontos do pé e vê se ele tá sentindo, ele tem sensibilidade, tá? Quando ele não tem sensibilidade, é hora de agir, né? É hora de agir trabalhando o calçado desse paciente, trabalhando para que, deixando ele consciente, para ele observar os pés todos os dias, depois do banho, se aparecer algum machucado, alguma feridinha, tem que observar, tem que comunicar a equipe de saúde, porque isso vai tomando proporções enormes, né? Tá, gente? Então, tá aqui para vocês verem isso e como a gente pode trabalhar, né, nesse sentido com os nossos pacientes. É importante a gente compreender também que a nutrição adequada nesse momento vai além do controle glicêmico, né, gente? É fundamental para a gente precisa fortalecer também o sistema imunológico desse paciente, melhorar a circulação sanguínea, aumentar a eficácia dos processos de reparo celular, importante isso também,
trabalhar toda essa parte da mitogênese mitocondrial, para que a gente tenha todos esses processos de cicatrização acontecendo. Então é importante que nesse momento ele tenha reação inflamatória, né? A inflamação aqui, ela é muito importante, porque inflamação local é o processo de fechamento dessa ferida, né? Então a gente tem que trabalhar isso com a nutrição adequada aqui para esse paciente. Controlar a glicemia é o ponto número 1, e aí trabalhar todo esse processo de reparo celular, de imunidade, para que a gente tenha então um reforço junto ao antibiótico, né? A nutrição entra reforçando o trabalho que o tratamento farmacológico, antibiótico terapia está fazendo. A gente o esteio, o reforço para que tudo funcione. Não adianta só antibiótico nessa ferida se o paciente está hiperglicêmico e ainda por cima não se alimenta bem. Hoje eu peguei uma paciente, essa aqui eu atendi antes aqui da live, gente, ela não está comendo nenhuma fruta, nenhuma verdura, nenhum legume. Como é que acontece os processos de reparo celular se a gente não tem subsídio para essa célula recuperar? A gente não tem magnésio, a gente não tem zinco, não tem nada. Então, o processo de reparo celular não tem vitamina C, não tem nada, né? Simplesmente não existe, né? Então tem que trabalhar isso nesses pacientes, e a tendência no inverno, principalmente a gente aqui no sul, os pacientes pararem de comer alimentos que são frios, né? Porque é frio, não quero comer. Eles vão comer mais o quê? Mais alimentos quentes, né? Mais alimentos calóricos, mais alimentos com densidade energética alta e muito carboidrato. É uma tendência agora no inverno. Por quê? Porque é calor, é quente, né? Quentinho. É uma comida quentinha, uma comida que gera calor. Não é uma comida fria. Então a tendência é essa. E aí eles ficam deficientes de vitaminas e minerais capazes de fazer o reparo celular. Então a gente tem que trabalhar em cima disso com esses pacientes, e vale até de repente suplementar até com fibra. Porque esse paciente também não está comendo fibra. Fazer um suplemento, também mandar manipular um suplemento de minerais e vitaminas. É importante também, porque se o paciente não está comendo nada, de algum lugar tem que vir, né? Para fazer o reparo celular. Então, o nutricionista, ele tem o poder de influenciar positivamente a prevenção e o tratamento dessas condições, né, gente? Através da dieta, da boa alimentação, né? Da alimentação personalizada. Isso é importantíssimo. Enfatizar esses nutrientes, compostos bioativos que vão ajudar nesse reparo celular e no controle da glicemia. Então, o grande desafio aqui é superar a falta de conscientização desses pacientes sobre a importância da nutrição no manejo do diabetes e adaptar, né, as recomendações alimentares à realidade e às necessidades individuais de cada paciente. Porque assim, né, gente, a gente sabe que nós temos pacientes que não tem nem recurso financeiro, porém, fazer uma boa alimentação também, gente, é lógico que a feira, quando a gente fala do alimento da feira, os pacientes que não têm conscientização da boa alimentação não usam a feira como um recurso, né? E mandar o paciente para a feira para comprar o alimento, para adquirir o alimento e principalmente, gente, trabalhar a forma de preparo. Os pacientes, eles não têm, às vezes, a grande maioria das vezes, eu vejo que a gente não precisa entregar uma dieta específica, mas é entregar para eles formas de preparar o alimento em que eles vão fazer o aproveitamento todinho do alimento,
né? Aproveita a casca, aproveita a semente, aproveita a polpa. Então isso às vezes é mais importante do que a dieta em si. É fazer ele se alimentar do alimento que tem aquele nutriente, aquele composto bioativo que a gente precisa, né? Então na feira tem tudo. A feira é caro, assim, o alimento tá quase na hora da morte. O industrializado é muito barato. Mas se a gente ensina ele a aproveitar todas as partes do alimento, meu Deus, a gente tem o aproveitamento 100% do alimento. Veja, o leite da semente do melão é riquíssimo em cálcio, rico em proteína. E dá para fazer um leite nutritivo, saboroso, que não tem um sabor muito acentuado e é maravilhoso para cicatrização da ferida, entendeu? Usar a casca do melão para fazer um suco de melão que tem baixíssimo índice glicêmico, baixíssima carga glicêmica, né? Então a gente pode usar dos recursos ensinando o nosso paciente muito mais do que a dieta, aproveitamento do alimento no todo. A folha de beterraba, riquíssima, gente, em óxido nítrico, que vai fazer a dilatação do vaso sanguíneo, que é excelente agora para fazer esse sangue fluir, para que a gente tenha uma cicatrização excelente. Então, a gente tem que trabalhar com alimento, mas tem que ensinar preparo, porque não adianta você falar para o paciente comer. Ele sabe que ele vai lá, ele compra, ele faz a beterraba cozida. Mas que preparações que a gente pode fazer com a beterraba? Qual é o aproveitamento que a gente pode fazer com as folhas, né? Então, tudo isso, às vezes, a folha que vai para o lixo é até mais importante que o próprio alimento nessas situações, porque tem mais ativos que vão fazer diferença aqui na cicatrização dessas feridas. Sim, verdade, Adelaine, a fruta da época muito mais em conta. E como que a gente aproveita todas as partes da fruta, né? Então, trazer isso para o paciente é rico, gente. Eu me preocupo, às vezes eu penso em ficar em entregar mais para o paciente como fazer e preparar do que a dieta propriamente dita, né? Dieta é uma coisa muito difícil de seguir. Dieta é uma coisa que você, como nutricionista, acaba tendo que entrar no mundo do paciente para entender o que ele come. Mas a forma de preparar é incrível. Quando você fala de preparar, de você usar todas as partes do alimento e você trazer novos preparos, esse paciente já aguça a curiosidade de saber e olha para aquilo como um tratamento realmente, né? Então, talvez a forma da gente como nutri olhar para o alimento, né? Olhando isso como um tratamento, mude a nossa forma de comunicação com o paciente, faça ele se conscientizar melhor do quanto tudo isso é importante, tá? E o que é errado? A gente negligenciar a inclusão de componentes nutricionais críticos que suportam a integridade da pele, né? E a cicatrização dessas feridas, que foi isso que eu falei exatamente, né? Às vezes se preocupar com o preparo é muito mais importante do que se preocupar com a dieta. Vamos ver. Percebo, Cris, que eles muitas vezes vêm para o consultório já com medo da dieta e a comunicação faz a diferença. Com certeza. Com certeza. E a dieta, ela vem muito com estigma. Por quê, gente? Dieta, ela vem com um preconceito errado que foi colocado lá atrás, quando se chamava a dieta, que na verdade vem de uma palavra grega que é estilo de vida, né? Que dieta é isso, é estilo de vida, é comportamento, é o estilo de vida que você faz. Quando a gente fala para um paciente, qual é a sua dieta? A gente está perguntando qual é seu estilo de vida alimentar, né? Então, isso é a dieta. Então, ele pode ter uma dieta que é um estilo de vida mais obesogênico, que é alimentos ultraprocessados, ricos em carboidratos refinados, etc. Mas ele pode ter um estilo de vida mediterrâneo,
né? Aquela dieta que é cheia de óleos, de azeites, de frutas oleaginosas. Esse é o estilo de vida dele. Aquele é o estilo de vida do outro, o obesogênico. Só que essa conotação que veio lá de trás do regime, naquela época que as pessoas faziam um regime, vocês lembram dessa palavra? Talvez vocês sejam jovens para isso. Quando a pessoa falava, eu tô fazendo um regime, isso foi levado como se fosse para dietas muito restritivas, e eram, só que foi colocado o termo errado, e aí houve um preconceito com a palavra dieta, dá medo dessa palavra dieta, parece que a doutora vai me colocar dentro de uma prisão, agora eu só tenho que comer aquilo. Então a gente já tem que explicar para eles que dieta não é regime, que dieta é um estilo de vida e que nós vamos tentar trazer para ele um estilo alimentar, um estilo de vida alimentar muito mais adequado, rico nutricionalmente e que serão importantes para ele, principalmente nessa fase que a gente está falando muito da ferida, né? Nesse momento aqui. Tati, minha avó falava muito de regime, ela tinha diabetes. Então, isso sim, eu lembro da minha avó falando assim, nossa, tá fazendo regime. Ela falava assim, regime, por quê? Regime era isso, é fazer uma alimentação muito restritiva para emagrecer. Com o passar do tempo, isso foi levado para o termo dieta e deturpou essa imagem. Então, cabe a gente tirar esses preconceitos do nosso paciente e dizer sim, eu não vou te dar uma dieta. Dieta é um estilo de vida saudável. O que eu quero é trazer para você esse estilo de vida nutricionalmente rico para a gente sarar, para a gente curar, para a gente melhorar, entendeu? Essa paciente que saiu aqui agora do meu consultório, ela não saiu com dieta e nem vai, tá? Ela não vai sair daqui com dieta. Ela saiu daqui com uma prescrição de cúrcuma e de probiótico. Ponto. Acabou, né? Porque o que precisa nesse momento que eu avaliei era uma propriedade de curcuminoide melhor, né? E a única coisa que ela saiu daqui foi que eu pedi para ela, por favor, inclua 2 frutas ao dia para você. É te pedir muito? Não, não é. Pronto, inclua 2 frutas ao dia, pelo menos, porque aqui é aquela coisa que eu tô falando, é o frio, é o gelado, então daí as pessoas não querem comer e vão ficando com a alimentação muito ruim. Então, é isso que a gente tem que pensar. Dieta não é isso. Dieta não é regime alimentar. A gente sabe, mas a gente tem que deixar isso muito claro para o nosso paciente, né? Então, o que a gente tem que explorar, né? Para o nosso paciente? Que a gente só vai. O que a gente vai fazer de modificação e que precisa, no caso do paciente com a ferida do pé diabético, principalmente adequar proteínas. Precisa de plano alimentar para isso? Nem precisa, mas é uma adequação proteica. Veja quantas vezes por dia esse paciente está comendo proteína, se ele tem um aporte proteico melhor. A construção do tecido depende de proteína, né? E aí vale, se vocês veem que ele não tem uma alimentação adequada, vale complementar essa proteína, né? Eu não gosto de chamar suplemento de suplemento, eu gosto de chamar de complemento. Porque o suplemento tem que ser isso, complemento alimentar daquilo que está faltando. Vê que o paciente não tem um aporte, complementa. Pode ser com suplemento? Pode. Mas também, se a gente puder fazer isso com o alimento, melhor. Às vezes ele não come uma grande quantidade de proteína de alto valor biológico, mas a gente pode complementar não só com suplemento, mas com proteína vegetal. Se ele conseguir, com proteína vegetal, a gente consegue complementar. O fato é, nós precisamos de proteína para esse paciente, para reparo da pele. Precisa, tá? Então, adequar isso em proteína. Passou isso, a gente trabalhou com reparo tecidual, a gente tem que garantir
que o tratamento do paciente tenha quantidades adequadas, além de proteína, né? Que você pode trabalhar aí 1,5 a 2 gramas por quilo de peso para cicatrizar e acelerar a cicatrização dessa ferida. A gente tem que trabalhar com vitaminas e minerais que são essenciais, como a vitamina C, o zinco, o ferro. O ferro desempenha um papel importantíssimo na manutenção e na cicatrização também, tá? Importante que esses pacientes tenham uma dieta rica desses nutrientes. Então, às vezes, vale mais a pena, ao invés de dar uma dieta, você trabalhar alimentos específicos para ele comer. Aonde que está rico em zinco? Você mesmo pode pegar uma tabela nutricional ou tem um livro muito bom chamado Nutrientes, tá? Gente, lá no livro Nutrientes você vai achar quais alimentos têm mais biodisponibilidade daquele nutriente. Então, por exemplo, qual alimento tem mais biodisponibilidade? O zinco. Qual alimento tem mais biodisponibilidade da vitamina C, né? Qual alimento tem mais biodisponibilidade da vitamina A, que também é importante para cicatrização, do cálcio? Quais alimentos? Aí elenquem os alimentos para o paciente. Coloca lá, por exemplo, quantas vezes ao dia você tem que comer determinado alimento? Aquele, vamos por aqui um exemplo de brócolis, por exemplo, né? Que é riquíssimo em cálcio. Quantas vezes por dia ou quantas vezes por semana ele deve comer o cálcio para ter o aporte necessário, né? Comer o cálcio, qual alimento que tem? Tem no brócolis, entendeu? Aí vocês elencam para esses nutrientes estarem ofertados para ele naquele alimento que ele irá comer 2 vezes, 3 vezes por dia, 3 vezes por semana aí, é vocês que vão determinar isso, né? Como profissionais. A prescrição vocês vão determinar. Outra coisa que não pode deixar é a hidratação. Esses pacientes que têm hiperglicemia constante, né? Que estão num alvo muito ruim, eles precisam hidratação. E isso não é muito falado quando o paciente tem hiperglicemia. O paciente precisa se hidratar demais, até porque a hiperglicemia por si só desidrata, né? Então, o paciente hiperglicêmico, vocês podem ver, o paciente hiperglicêmico faz muito xixi. Então, ele faz uma desidratação, porque ele joga açúcar fora pela urina. Só que a gente precisa, para ter uma boa cicatrização, a hidratação da pele. A pele precisa estar hidratada, né? Para a gente ter uma boa resposta de cicatrização. Então, esse paciente precisa beber água, precisa ser incentivado a beber água. Só que isso tem que ser dito para o paciente. Todo mundo sabe que tem que beber água, mas não sabe o motivo. O paciente só vai fazer aquilo que você pede se ele sabe o motivo pelo qual ele tem que fazer aquilo. Se ele não sabe o motivo, ele não vai fazer. Então, quando você fala para o paciente, eu preciso que você tome tantos ml de água a cada tantas horas. É por quê? Porque a pele precisa ser hidratada para a gente cicatrizar essa ferida melhor. Então, ele vai lembrar disso. Nossa, não bebi água, então eu preciso beber água porque é para cicatrizar melhor a minha ferida. Então, quando você dá um motivo, o paciente vai fazer pelo motivo, tá? Não é assim, porque, gente, quando você fala para o paciente beber água, até na televisão fala, né? Tá na internet aqui, precisa beber água. Mas por que precisa beber água? Dê um motivo para o paciente. Ele vai lembrar, que isso chama educação. Toda vez que o paciente é educado e ele entende o porquê ele tem que fazer, ele faz, tá? Não existe rebeldia com educação, né? Eu já escutei tantas pessoas falarem: ai, meu Deus, eu não gosto de tratar paciente de diabetes porque ele não segue nada do que a gente fala. Cara, ele segue, só precisa dar um motivo, tá? E o motivo nem sempre só é o controle glicêmico, são outros motivos, tá? Então,
o primeiro passo aqui, muito prático, é não esqueça de adotar e avaliar o tratamento. O tratamento não, gente. O estilo de vida atual desse paciente, tá? Diabético. E fazer ajustes, não é dar uma dieta, é ajustar para que ele saiba que ele não vai sair daqui com uma dieta restritiva, mas que esses pequenos ajustes vão fazer grande diferença, né? Para aquele momento da vida dele. E nada para sempre, é para aquele momento, às vezes é pontual. Cris, sou nutri em oncologia, estou com uma paciente pós-câncer com uma glicada de 6,6 e uma glicemia de jejum 104. Tomava glifage e parou por conta própria. Diz que só toma quando sente que precisa. O que eu faço? Eu até parei 3 minutos, eu falei, gente, ai meu Deus do céu. Perguntei para ela se ela falou isso para a médica onco. Disse que sim, que a médica não falou nada. Tô achando que a médica nem prestou atenção. Edilaine, ó, isso é muito sério, né? Ó, quando a gente fala de uma glicada de 6,6, esse paciente tem diabetes. Esse paciente é diabética. Então, quando ela fala que ela sente que ela só toma quando precisa, é porque provavelmente ela só faz uma glicemia de jejum e que ela vê uma vez, unicamente, essa glicemia e ela acha que tá boa. Mas a gente tem ao longo 24 horas de resposta glicêmica, né? Pode ser que ela tenha mentido, né? Com certeza. Então, o que você precisa fazer, Edilaine? Tem que pedir para ela medir mais de uma vez ao dia, porque quando ela mede apenas uma vez ao dia, ela faz só um exame de vez em quando, né? Digamos que eu não sei se esse exame foi um exame de laboratório, né? Esse 104 aí de laboratório. Mas, se ela não fizer as pontas de dedo, ela não vai saber se tá bom ou se tá ruim. Acontece que ela tem diabetes e ela precisa tomar consciência de que as glicemias dela aumentam em outros horários do dia também e que ela não enxerga, né? E o fato dela ter parado o remédio por conta própria faz o quê? Faz com que esse pâncreas que tem reserva de insulina, essa reserva de insulina, que hoje, eu não sei que idade essa paciente tem, mas essa reserva de insulina ao longo da vida, ela é gasta e essa paciente, o diabetes dela vai só piorar, enfim. E o câncer, né, tá ligado, está intimamente ligado com o diabetes. Um paciente com mau controle glicêmico tem grandes chances de ter câncer ou do câncer voltar. Então, isso tem que ser falado para o paciente, para ela entender a importância do diabetes, o quanto o diabetes está ligado ao câncer, tá? Deixa ela muito consciente. Então, traz ela para essa consciência de que o diabetes trabalha junto com o câncer, né? E são doenças que estão ali, o fato da hiperglicemia que fica e que ela não vê e deixou de tomar o remédio, só ativa as células cancerígenas dela. Então é importante trazer essa consciência para ela e propor para ela. Eu vou propor para você fazer várias medições ao dia por uma semana, para você entender e coloca horários específicos, para você entender que você realmente precisa do remédio, precisa tratar o diabetes para que você mantenha, não sei se ela está em tratamento do câncer ou não, mas que você tenha um bom resultado do seu tratamento, né, oncológico. Então, traz essa consciência para ela, Edilaine, que ela vai fazer. Ela só não sabe disso. Então, mas tem que trazer essa consciência para ela, tá bom? Que você vai ver que vai dar tudo certo, tá? Então, gente, só voltando aqui, né, para nossa parte de feridas. Avalie a dieta atual dos pacientes e façam ajustes. Não precisa dar uma dieta específica, mas façam ajustes para garantir que eles estejam recebendo todos os nutrientes necessários para prevenir, tratar a úlcera
que ele tem naquele momento, para promover a cicatrização dessas feridas, tá? Vai ter que fazer educação positiva mesmo, Edilane, com certeza. E é esse momento que você tem que trabalhar mesmo isso, né? Então, gente, eu espero que essas informações que eu trouxe hoje para vocês tenham sido de valia, né? Então compartilhem essa live. Eu esqueci de falar para vocês compartilharem, mas eu vou deixar aí. Mas enfim, gente, o recado que eu quero é que essas informações compartilhadas inspirem vocês a considerar a nutrição como uma parte integral do plano de cuidados para os nossos pacientes com diabetes, tá bom? Isso que é mais importante, especialmente para aqueles em risco, né? E os nossos pacientes em diabetes, eles sempre estão numa situação de risco, até porque talvez nem eles tenham consciência de que um controle glicêmico ruim levam a tantas comorbidades, e a gente tem que trabalhar a educação positiva, como diz a Edilane, com certeza, né? E, gente, eu me coloco à disposição de vocês. Quinta a gente tem live de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque suas perguntas, coloque no direct que eu respondo vocês, tá? Eu tenho o maior prazer de responder. E a gente tem que colocar aqui as nossas experiências de consultório uma para as outras, né? Porque o grande desafio é integrar a nutrição na prevenção do tratamento e trazer isso para o nosso paciente, né? Tá bom, gente? Então, um beijo, muito obrigado por vocês estarem aqui, por participarem. Essa integração de conhecimento é maravilhosa, né? Conhecimento entre nós temos que ser uma classe de nutricionistas unidos e que um compartilha conhecimento com o outro, né? Porque isso é transformador. E eu tô aqui para ajudar vocês fazerem a diferença, né? Como nutricionistas, como profissionais. Então, eu agradeço vocês estarem aqui, tá bom? Um beijo enorme para vocês, gente. Fique com Deus até quinta-feira.